Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um texto do Luan Sperandio, O Legado Econômico de Milton Friedman. O texto procura traçar uma biografia do grande economista da Escola de Chicago, que nasceu em 1912 no Brooklyn, filho de imigrantes húngaros, e foi o economista liberal simplesmente mais famoso do século XX por causa do seu prêmio Nobel em Ciências Econômicas em 1976, pelo seu programa de televisão Free to Choose, Livre para Escolher, que deu origem a um livro com o mesmo nome, e por ter lecionado na Universidade de Chicago, influenciando os chamados Chicago Boys, os economistas que fizeram todo aquele trabalho de reerguimento da economia chilena durante a ditadura de Augusto Pinochet, e era um grande comunicador no debate público. Então, o texto procura sintetizar as principais contribuições de Milton Friedman para a divulgação e a defesa do liberalismo. Contra o liberalismo, contra o capitalismo, existem, por óbvio, os anticapitalistas. E é se dedicar a entender a psicologia por detrás da atitude deles que motivou o que fez o livro do Ludwig von Mises, A Mentalidade Anticapitalista, que é tema do artigo do Matheus Gonçalves, Por que você deveria ler A Mentalidade Anticapitalista? O texto sintetiza as contribuições dessa obra de Mises, e diz que um passo fundamental para nós trabalharmos contra esse estado de coisas, da mentalidade anticapitalista, é conhecer por dentro como pensam aqueles que aderem a essa atitude psicológica. E nós não devemos esquecer, diz o texto, que esse conjunto de ideias não é aleatório e muito menos irracional. Há bases sólidas que, apesar de serem fundamentadas em falácias e premissas falsas, equivocadas, são fortes e só podem ser combatidas por quem entender o seu significado em profundidade. Outro tema interessante para os liberais é o tema do mérito, e é o objeto da análise do Roberto Rachevsky no seu artigo O que é mérito e por que ele é importante. Diz-nos o texto que diversidade, igualdade e inclusão não podem ser considerados objetivos quando pensamos que existe o direito de livre associação e que mérito é, por si só, o mais justo dos processos seletivos onde a escassez é determinante. Mérito tem a ver com resultado, com o valor criado por alguém que fez por merecê-lo pelas decisões e ações que tomou. Tem a ver também com o estrago que alguém pode produzir. Quando não há escassez nem limites, quando todos podem participar e interagir livremente, sem preocupação com a capacidade quantitativa do que estiver sendo oferecido, um bem ou um lugar ou um grupo de indivíduos, diversidade, igualdade e inclusão perdem o sentido. Outro conceito importante para os liberais, para a vida no mundo, é o dinheiro. E é foco de uma parceria que nós, primeiro artigo de uma parceria que nós estabelecemos com o Gabriel Almeida, o Gabriel Braga, do canal Economia para Iniciantes, que vai nos ajudar aqui com vídeos também nas redes sociais do Instituto Liberal. O que é dinheiro? Ele vai tratar do desenvolvimento do escambo, a troca dos bens e produtos que atendem aos desejos e às necessidades das duas partes em uma relação, em um acordo. E quando o bem a ser trocado não é exatamente o que atende à necessidade do outro, do interlocutor, passa-se a ter um recurso que permite que as trocas aconteçam mesmo assim, que é o dinheiro. O dinheiro veio, diz o texto, para facilitar o escambo e resolver as dificuldades que existiam com trocas diretas. O dinheiro funciona como uma espécie de vale-presente universal, onde o comércio pode acontecer mesmo que os clientes não tenham em mãos o que os comerciantes desejam. Não é mais necessário que os desejos das duas partes coincidam entre si. Dessa forma, é possível que uma pessoa faça comércio com qualquer outra. Contra toda a lógica econômica e todo o pensamento liberal está o comunismo, que é objeto da análise do artigo da página Liberalismo Brazuca, o comunismo e a fome. Nada é tão comum e notório nos regimes socialistas quanto a fome. Muitas vezes a gente tem aquela brincadeira que o comunista come criancinha, mas existe um grande fundo de verdade nestas analogias, nestes exageros retóricos,
que, de fato, no comunismo graça à fome. A miséria chega a níveis extremos. Diz-nos o texto que, embora os memes sobre isso sejam saturados e quase falaciosos, eles existem por um motivo. A associação é real, comprovadamente real. Basta um pequeno levantamento sobre os países que adotaram o comunismo que você quase sempre vai encontrar a persistência de um grande evento de fome generalizada que praticamente consumiu a população local e por anos afetou o país. É esse o tema do artigo, que vai elencar alguns casos em que isto se deu, em que a fome afetou sobremaneira nações submetidas a totalitarismos socialistas. Nós não estamos num totalitarismo socialista, mas temos que lidar com a insegurança jurídica proveniente das ações caóticas e até autoritárias dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, são alvo do artigo da coluna Judiciário em Foco. Por onde andam os supremos togados nestes tempos cabulosos? O enfoque do texto é a postura do presidente Lula diante de um fato que chocou os noticiários recentemente, a denúncia, a revelação pelo próprio Ministério da Justiça do governo Lula, de que o ex-ministro, hoje senador, Sérgio Moro, e ex-juiz também, é uma das autoridades públicas que são alvo de uma ameaça do PCC, uma organização sabidamente criminosa brasileira. O presidente Lula riu desta revelação, desta denúncia, debochou e ainda acusou o senador de estar inventando tudo, disto ser uma armação. Fez idas e vindas, disse que não acusaria porque não tem provas, mas logo depois disse que é visível que se trata de uma armação. O tipo de declaração absurda e abjeta deveria ser motivo suficiente para consequências graves contra o presidente da República, o mandatário maior da República, dizendo atrocidades como essa. No entanto, até o momento não houve maiores consequências para essa declaração e aqueles ministros do Supremo que conduzem inquérito contra fake news não fizeram nada, não disseram nada, não comentaram nada, não apontaram ameaças à República. Uma declaração dessa monta, uma postura dessa natureza do mandatário, efetivamente, do mandatário da República. E a Kátia Magalhães, a advogada, que é autora da coluna Judiciário em Foco, aproveita este fato para, diante de se tratar de uma organização criminosa como o PCC, apontar exemplos de ocasiões em que a mentalidade do nosso judiciário, manifestando-se nas suas altas cúpulas, mostrou-se leniente com os criminosos e as organizações criminosas. Fechando o nosso IL Flash de hoje, nós temos um texto do Hermes Vinícius, Grandes Fortunas e a Pobreza. O texto analisa, à luz da literatura liberal e dos dados da realidade, o que é a riqueza e o que é a pobreza, demonstrando que a pobreza é um fato natural e que a riqueza é uma construção artificial do ser humano. O indivíduo que tem posses não está deixando a humanidade pobre porque ele tem muito dinheiro, mas sim favorecendo a que outras pessoas tenham renda e melhorem a sua qualidade de vida, porque gera empregos, porque oferece produtos de interesse. Ele não é rico à toa. Nesse sentido, diz-nos o texto, o indivíduo, para ter riqueza, precisa produzir e, com isso, agrega para toda a sociedade. Quem acumula capital se apropriando do dinheiro das pessoas é o Estado, especialista em empobrecer o indivíduo por meio dos altos impostos e que, ao mesmo tempo, usa de artifícios para aparecer como a única solução para a miséria no mundo, acusando aqueles que realmente, verdadeiramente, enriquecem as nações de serem os vilões causadores da pobreza. Esse foi o nosso Real Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.